Olá, pessoinhas bonitas! Sejam muito bem-vindas a mais uma das nossas videoaulas. Nas próximas duas videoaulas, nós falaremos sobre gêneros textuais literários. No entanto, antes da gente falar especificamente sobre os gêneros literários, vamos entender um pouquinho o que são especificamente gêneros textuais. Os gêneros textuais cumprem uma importante função social quando o assunto é comunicação. Embora sejam muitos, apresentam peculiaridades que nos permitem identificá-los. Você já se deu conta da infinidade de situações comunicacionais às quais somos expostos ao longo de nossa vida? Nem precisa tanto, pois durante um único dia podemos estar envolvidos em diferentes contextos e ambientes que exigem de nós um comportamento linguístico específico. A linguagem é um dos mais eficientes meios de comunicação, pois ela nos permite interagir com pessoas, assim como alterar nosso discurso de acordo com a necessidade do momento. Bom, até agora do que a gente está falando? Que existem vários contextos sociais em que você está inserido, e para cada um deles você tem que se adaptar, tanto na sua maneira de falar, quanto de se comportar e de tudo mais. Por exemplo, o jeito que você conversa com o professor em sala de aula é o mesmo que você conversa com o seu colega? O jeito que você conversa com a diretora da escola é o mesmo que você conversa com um amigo, um parente, um primo? Bem, cada contexto social, cada conversa exige um tipo de tratamento, um tipo de comportamento diferente. É disso que nós estamos falando. Dessa constante necessidade que o ser humano tem de interagir e comunicar-se com o outro, surgiram os gêneros textuais. Os gêneros textuais não podem ser numerados, visto que variam muito e adaptam-se às necessidades do falante. Mesmo que não possamos contá-los, é possível observar que eles possuem peculiaridades que nos permitem identificá-los e reconhecê-los, entre tantos outros gêneros. Entre as características dos gêneros textuais estão a apresentação de tipos estáveis de enunciados, além de estruturas e conteúdos temáticos que facilitam sua identificação. Bom, do que a gente está falando agora? Que para identificar um gênero textual, a gente observa o padrão dele. É a mesma coisa que eu te dizer, um tipo de história que geralmente começa com "era uma vez", você vai me dizer que é o quê? Um conto de fadas. Por quê? É um padrão de contos de fada começar com "era uma vez". A mesma coisa que nos gêneros textuais. Nós caracterizamos eles e distinguimos uns dos outros por meio desses padrões que eles seguem. Veja agora alguns exemplos de gêneros textuais: artigo, crônica, conto, reportagem, notícia, e-mail, carta, relatório, resumo, resenha, biografia, diário, fábula, ofício, poema, piada. Ou seja, cada um tem a sua especificidade e por isso ele se encaixa nesse determinado gênero textual. Eu nunca vou confundir uma reportagem com uma piada, porque toda piada tem um certo padrão. Toda reportagem também tem o seu próprio padrão. A mesma coisa com o e-mail, com a biografia, com o diário, com a fábula, com todos os outros gêneros textuais. Diferentemente dos tipos textuais, que apresentam uma estrutura bem definida, além de um número limitado de possibilidades, podem variar entre 5 a 9 tipos. Os gêneros textuais são diversos e cumprem uma função social específica. Além disso, os gêneros podem sofrer modificações ao longo do tempo, embora muitas vezes preservem características preponderantes. Como exemplo dessa evolução, temos a carta, que depois do advento da tecnologia foi transformada no e-mail, meio de comunicação que substituiu o papel. A caneta e a necessidade de postagem pelos correios, visto que pode ser recebido instantaneamente pelo destinatário. Contudo, alguns elementos linguísticos foram preservados, como as saudações, o remetente e, claro, o destinatário. Os gêneros são utilizados
todas as vezes que os falantes estão inseridos em alguma situação comunicativa, ainda que inconscientemente selecionamos um gênero que melhor se adapta àquilo que desejamos transmitir aos nossos interlocutores, sempre com a intenção de, sobre ele, obter algum efeito, seja no bilhetinho deixado na porta da geladeira, seja nas postagens feitas nas redes sociais ou até mesmo nas piadas que contamos para os nossos amigos. Os gêneros estão lá trabalhando a serviço da comunicação e da linguagem. Bem, nesse trechinho aqui, o que a gente está querendo dizer? Nós temos vários tipos textuais e gêneros textuais. Eu preciso ficar pensando nisso toda vez que eu vou conversar com alguém? Não. A gente sabe se adaptar. O ser humano, ele aprendeu a inconscientemente, ou seja, sem pensar, conseguir se adequar ao melhor gênero textual que ele precisa utilizar naquele momento. É mais ou menos como respirar. Você sabe como funciona, você sabe para que serve, você faz o tempo todo e não precisa estar pensando nisso. O gênero textual que você precisa usar em um determinado momento, ele vem na sua cabeça como um estalar de dedos. Ele aparece lá, você sabe que é aquele gênero textual que você tem que usar e você se adapta durante a sua conversa. Nós ficamos aqui com essa videoaula, espero que vocês tenham gostado. Lembrem-se, mesmo estando em casa, continuem estudando bastante e nós nos vemos na próxima videoaula.